Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Positivo Tecnologia. Meu nome é Luiz Palhares, sou diretor de Relações com Investidores e é um prazer estar aqui com vocês. Apresentando o time, temos aqui o Hélio Bruck-Rottenberg, presidente da Positivo Tecnologia, e temos também o Caio Gonçalves de Moraes, CFO e DRI. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de Relações com Investidores, onde também se encontra a apresentação de divulgação dos resultados. Nós teremos uma sessão de perguntas e respostas e orientamos que nos enviem as perguntas via ícone de Q&A na parte inferior da sua tela. Caso queira fazer uma pergunta ao vivo, informe-nos também pelo botão do Q&A e anunciaremos o seu nome. Com isso, eu gostaria então de passar a palavra ao Hélio para iniciarmos a nossa apresentação. Boa tarde a todos. Trazemos aqui resultados que eu achei até muito bons diante de algumas conjecturas de mercado. Eu acho que a nossa diversificação fez toda a diferença nesses 3 meses. Nós conseguimos resultados bastante expressivos nas nossas novas áreas de negócio, na nossa diversificação para o mercado corporativo, e isso nos deixa muito felizes e convictos que acertamos na nossa estratégia. Estamos aí apresentando uma receita bruta recorde nos 9 meses, 1,3 bi no trimestre, um EBITDA de 123 milhões no trimestre, de 434 acumulado nos 9 primeiros meses, 11,6%, um lucro acumulado de 169 milhões nos 9 meses, 51 milhões no terceiro tri. A nossa alavancagem começa a diminuir, como a gente comentou nos últimos trimestres, realmente a dívida aumentou porque crescemos, quando cresce, capital de giro aumenta, nós somos altamente dependentes de capital de giro, nosso ciclo de capital é alto, nosso ROIC foi muito bom, 27,6%, e com isso a gente pode reafirmar que o nosso guidance de faturar esse ano entre 5,5 e 6,5 bilhões de reais está mantido. Continuamos muito confiantes que estaremos dentro desse range aí nesse ano. Falando um pouquinho de como a gente divide, mais uma vez, porque mudamos há pouco tempo a nossa forma de mostrar os resultados, nós temos aí a área de commercial, que inclui toda a venda no mercado privado e público, de empresa para empresa, o B2B, o mercado consumer, o B2C, e a gente separa o projeto especial, até para fixar muito bem o que são coisas recorrentes na empresa e o que são one-timers. Os projetos especiais, a urna eletrônica, embora tenha acontecido esse ano, vai acontecer ano que vem também, já temos o contrato assinado, não sabemos se é permanente. Então a gente separa isso e já mostra que nesse trimestre teve só 4% de urna, cerca de 55 milhões. O que a gente vende no mercado comércio? A gente vende servidores, soluções, tablets, tecnologia educacional, serviços, soluções de pagamento, as nossas maquininhas, hardware as a service e PC, que é o nosso core business, vamos dizer assim, que vem desde o começo dos nossos 33 anos de história. E no mercado consumer, vendemos tablets, vendemos casa inteligente, smartphone, feature phone, um pouco de acessório e os PCs, principalmente os notebooks, quase 100% agora do mercado consumer, abastecido com notebooks. E dá para ver pela curva que só 17% veio do consumo nesse trimestre. E a gente vai explicar mais para frente o porquê desse aumento tão grande do commercial na base de faturamento. Dá para ver aqui como as coisas evoluem no tempo, A gente tem um terceiro tri de 2021 com consumer de 45%. Isso veio diminuindo esse ano. O consumer não vai bem, o mercado de pessoa física não vai bem no Brasil. A gente sofre com esse mercado, mas em compensação a diversificação de produtos e de canais nos traz receita nos outros canais e a gente consegue apresentar um resultado bom.
mas nos 9 primeiros meses, 63% então vem do commercial, só 17% vem aí do consumer, que coincide os 17% no trimestre também. Falando um pouquinho do comércio, nossa maior área hoje, né? A gente tem ido muito bem, a gente tem ganho market share e o mercado tem se sustentado alto. 21% mais empresas sendo atendidas em relação ao número de empresas atendidas, 40% das vendas em novos clientes. As máquinas de pagamento, as soluções de pagamento vêm muito bem, a gente cresce em relação ao ano passado, mas até covardia porque foi muito fraco, mas já com resultados expressivos esse ano. Lançamos uma nova máquina inteligente, aonde é a nossa praia de atuação, onde a gente vai muito bem, que é o Smart POS L400, uma máquina muito inovadora, acabou de ser homologada num dos grandes adquirentes do país. Os nossos servidores apresentam aí um crescimento bastante grande no terceiro TRI e também nos 9 meses, né, 90% no terceiro TRI, 261% nos 9 meses. É uma área que a gente apostou, compramos uma empresa em 2018 e estamos expandindo esta área de servidores e soluções. Na área de serviços, a mesma coisa, né, a gente cresce 64% no trimestre, 195% nos 9 primeiros meses em hardware as a service, alocação de computadores agregada de serviços, e tech services também começa a crescer bem, com um pipeline de venda, uma venda já muito grande, mas um reconhecimento ainda pequeno, mas já com contratos assinados bastante robustos, né? A receita desse mercado corporativo dentro do comércio, né, aqueles que é vendido para a empresa privada, já aponta um crescimento no trimestre, então, de 66%, atingindo 343 milhões, e 133% nos 9 primeiros meses do ano. Na outra parte do comércio, as instituições públicas, a gente separa até para poder modelar os diversos mercados, né? Embora a venda seja parecida, são os mesmos produtos sendo vendidos nesses dois mercados, né? Nós temos aí um crescimento bastante robusto também, 97% no trimestre e 99% dobrando aí no ano em relação aos 9 primeiros meses, com grandes projetos, médios projetos e pequenos projetos. Dos grandes a gente trouxe aqui, citando alguns, Secretaria de Educação de Minas, Goiás, Santa Catarina, Prefeitura de Salvador. E a boa notícia é que o pipeline continua muito forte. Nós temos um pipeline de licitações já declaradas que vão acontecer nos próximos meses de 7,7 bilhões de reais. Mantemos a mesma assertividade de ganho, a mesma assertividade dos editais que a gente consegue participar. Parece que o Fundeb entrou muito bem, né? Essa virou lei e tem um corredor de receitas vindo do governo federal para os governos municipais e estaduais, onde estão as escolas de ensino básico, bastante forte essas receitas que vêm aos estados e municípios. Isso aí exclui as urnas eletrônicas, estamos falando aqui só do recorrente, do dia a dia de venda ao mercado de instituições públicas. Aqui, só para ilustrar isso da recorrência, dá para ver que a gente vende em muito tipo de instituição. Há uma dominância agora em governos estaduais, nos 27 estados da federação, mas também a economia mista estatais, como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Poder Judiciário compra muito desktops, ainda, e também notebooks. O governo federal compra, agora até ganhamos uma licitação muito grande no Ministério da Economia, uma licitação que é uma ata de registro de preço, mas que outros podem aderir também. Nós ganhamos 3 lotes dos 5 lotes que foram licitados, e também para municípios, não há dúvida alguma. Vindo então um pouquinho para o mercado de consumer, uma performance aí não muito boa, né? Caímos 50% na receita, caímos 48% já de receita no ano, e eu queria explicar um pouquinho por que isso acontece. Antes disso, falo um pouco do Infinix. O Infinix está entrando muito bem, a gente está indo para outros varejistas, começamos só com um grande varejista, mas já estamos em 30 varejistas, vamos atingir até 7 mil pontos de venda em 2022, estamos com uma campanha publicitária muito forte de Infinix, estamos com out of home forte e um digital forte para fazer marca. Dia a dia as nossas ativações de Infinix crescem, estamos muito felizes e acho que estamos no track do nosso plano, estamos on track do nosso plano.
Mas por que o consumer cai, então? Infinix cresce, mas mesmo assim o consumer cai. Começando pelo próprio smartphone, o mercado de smartphone nos últimos meses caiu cerca de 20% em relação ao ano passado. Isso aconteceu no mundo inteiro. A troca de smartphone parece que já não acontece com tanta pressa, ele continua robusto, mas há uma queda. Quando há uma queda, o sell-in é o primeiro a ser prejudicado. E o mesmo fenômeno acontece em computadores, em notebooks, quando o mercado cai, principalmente o mercado de bens duráveis, né, de valores altos, em que o financiamento é necessário. Então, o juro alto e também o medo de dar crédito faz com que o mercado diminua. Então, o sell-out de computadores cai perto de 20%, entre 15% e 20% em relação ao ano passado. Mas o sell-in ainda é mais prejudicado. Por quê? Porque os varejistas, o sell-in é a nossa venda para o varejista, sell-out é a venda do varejista para o consumidor final. Porque os varejistas resolvem trabalhar com menos estoque. Diminuem de uma média de 100, 110 dias para uma média de 70, 75 dias. Então, além do sell-out estar mais baixo, mais constante, o varejista não puxa para regularizar os seus estoques. Então, esses dois fenômenos fazem com que as vendas sejam menores. E some-se a isso um mercado mundial de computadores de consumo não corporativo caindo bastante no pós-pandemia. Ainda maior, o patamar bem maior que 2019, mas caindo em relação a 2021. E o leste europeu, em guerra, parece que cai ainda mais. Isso faz com que algumas multinacionais tragam produtos, principalmente produtos entry-level, que não venderam em outros países para o mercado brasileiro. Então, é uma guerra muito grande entre as empresas para colocarem seus estoques no varejista e essas questões que eu falei da diminuição do estoque do varejista e da baixa de sell-out pela diminuição de crédito e pelo aumento de juros. Então, isso e principalmente o mercado mais afetado é o mercado de entry-level, aonde nós vamos muito bem, aonde nós temos a nossa maior participação. Então, a gente cai este mercado, percentualmente o mercado todo cai, então acontece isso da gente não ter ido tão bem em consumo esse ano em relação ao ano passado, mas com essa política de diversificação indo muito bem, o commercial compensando o consumer. Passo a palavra para o Caio para falar um pouco dos números do trimestre. Muito obrigado, Hélio, pela explanação. Justamente, né, olhando aqui pelos números, né, exatamente o que o Hélio falou, a gente consegue ver tanto na série longa quanto nos números agora do trimestre e do semestre, né, sempre lembrando, né, a companhia continua expandindo receita continuamente. Né, fenômeno que se iniciou lá em 2020, muito puxado pelo consumo na época, né? Em 21 começa efetivamente o processo de diversificação a dar frutos, né? A gente vê isso nos resultados, nos números, né? Então a gente começa a expandir o commercial e ao mesmo tempo que o consumo ainda estava aquecido. E nesse ano, né, o que a gente vê nesse trimestre é a parte de consumo muito mais debilitada, como já foi explicado, e aí a companhia conseguir entregar vendas muito robustas, né? Através do setor de instituições públicas, que dobra, né, o faturamento em relação ao terceiro trimestre de 21, e o setor corporativo, que multiplica isso por 1,5 vezes. Tá? E aí o consumo cai 50%. Nos 9 primeiros meses, a fotografia é muito parecida. Tá? E a gente chega, então, com o comércio representando 63% da nossa receita consolidada. E isso, obviamente, se reflete nesse crescimento de 61% nos 9 primeiros meses do ano. Se a gente for para o próximo agora, sobre EBITDA, né? Também constatamos uma expansão contínua da nossa margem EBITDA, né, do terceiro trimestre de 22 contra o terceiro trimestre de 21, sendo fruto da melhora do mix de negócio da companhia, como já explicamos. Né? Então, hoje o comércio crescendo muito, com margens mais saudáveis, e um consumo mais debilitado, com margens muito mais apertadas, devido justamente a esses fenômenos que o Hélio explicou, tanto no Brasil como no resto do mundo. E aí também, some-se a isso uma melhor alavancagem operacional que a gente tem no trimestre, com as linhas tanto de despesas comerciais quanto administrativas, crescendo menos do que cresce a receita. E também o crédito financeiro, oriundo dos investimentos em P&D, impactam favoravelmente o EBITDA, fruto de uma maior receita apurada em Ilhéus, sendo um crédito 100% operacional, né, para a companhia. Falando um pouquinho sobre o lucro líquido agora, né, o lucro líquido no trimestre ele apresentou uma leve queda de 6%,
devido às maiores despesas financeiras necessárias para financiar uma operação 60% maior do que no ano anterior, já que tanto a dívida líquida quanto a taxa Selic são maiores esse ano do que há um ano atrás. E nos 9 primeiros meses, há uma expansão de 29% do lucro, em base comparável ajustada, eliminando-se o efeito da marcação ao mercado do hedge dos insumos na base 9 meses, né? Já que nós iniciamos a contabilidade para o hedge accounting a partir do segundo trimestre de 2021. Assim, ambas as bases levam em conta apenas os hedges, as proteções liquidadas nos respectivos trimestres. Falando um pouco agora sobre ROIC e alavancagem, né? A gente também vê expansão contínua do ROIC em relação aos primeiros 2 trimestres desse ano. É o número mais alto do ano, né? Embora a gente tenha uma queda em relação ao terceiro trimestre de 21, devido ao maior capital de giro, em especial estoques. Aqui é importante explicar, né? A maior parte desse estoque se refere a projetos de instituições públicas, os quais já começaram a ser faturados, agora já no terceiro trimestre, né? E cujos recebimentos vão ocorrer ao longo do quarto trimestre e também do primeiro trimestre do próximo ano. Sempre lembrando que esperamos um quarto trimestre bastante forte, né? Dada a reafirmação do guidance, né, da receita, né, que a gente está esperando para o ano, né? Então, esse estoque está bem dimensionado para a entrega desses projetos. E assim a gente já começa a ver, né, uma desalavancagem, mesmo que gradual, já desalavancamos 0,2 pontos, né, de índice de alavancagem, muito ligado ao EBITDA, né, não tanto ligado à dívida, a dívida reduziu ainda muito pouco, né, mas com essa entrega e o recebimento desses projetos, a gente deve ver essa desalavancagem gradual acontecendo nos próximos trimestres, como a gente já previa, inclusive já alguns trimestres atrás. Agora, volto a passar a palavra para o Hélio para as considerações finais das perspectivas para o ano. Certamente, a primeira das considerações finais é a reafirmação do guidance. Estamos bastante, já quase no final do ano, será bem possível estar nesse intervalo, estamos bastante firmes nesses números. Contando novamente o que eu já contei um pouco das instituições públicas, temos mais de 2 bilhões de receitas já garantidas para 2022, fora o projeto das urnas, que foram faturados 892 milhões esse ano, e um pipeline de 7,7 bilhões. Uma contínua expansão das receitas do mercado corporativo, seja em computador com ganho de share, seja a maior demanda de RAS, seja os servidores ou os próprios serviços que a gente começou, que deu até um nome novo para essa divisão de Tech Service esse ano, que começa realmente a trazer faturamento para a empresa. Nós começamos um grande projeto de cross-sell e upsell. Por exemplo, as máquinas de POS, quando acabam a garantia, nós vamos prestar serviço a elas, já começamos a prestar serviço, então parte do faturamento já é de POS. A venda de tablet de PC em contratos, a gente começa a fazer gestão desses parques e outros serviços. Os equipamentos que vão para as instituições de ensino nos permitem que a gente venda outras soluções educacionais para esses mesmos clientes. E tantos outros exemplos. A gente acha que tem uma riqueza de produtos e canais que nos permite ter essa organização de cross-sell e upsell crescente. A receita de soluções de pagamento continua crescendo e a penetração da linha Infinix, que eu comentei um pouco, que já está aí em quase 7 mil pontos de venda pelo Brasil inteiro, em mais de 30 varejistas agora, e crescendo dia a dia a sua ativação. Estamos bastante animados com essa linha. Muito obrigado. Estamos abertos agora às perguntas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo ícone de Q&A na parte inferior da sua tela. E caso queiram fazer a pergunta ao vivo, avisem-nos também pelo botão de Q&A, que abriremos o microfone para que você possa perguntar. Nós temos o Marco Nardini, da XP Investimentos, e ele gostaria de fazer a pergunta ao vivo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Muito bem. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui, na verdade, do meu lado.
Primeira sobre margem EBITDA, né? Queria entender um pouco mais sobre a dinâmica de margem nesse trimestre e o que a gente consegue esperar para os próximos trimestres. Eu entendo que essa margem ela foi positivamente impactada aí por mix, com uma maior exposição na receita, no segmento de governo e corporate, mas varejo ainda está com margem pressionada. Então eu queria entender um pouco da visão de vocês, da evolução dessa margem olhando para frente e também a respeito disso no quarto trimestre sobre Black Friday. E a minha segunda pergunta é sobre alavancagem. Esse trimestre, vocês conseguiram reduzir um pouco a alavancagem para 1,9 vezes dívida líquida e EBITDA, mas ainda com uma geração de caixa de 22 milhões de reais, um pouco baixa, principalmente aí por conta da linha de receita que precisava de um capital de giro maior. Então, assim, eu queria entender um pouco, olhando do lado de vocês e olhando para frente, o que vocês conseguem esperar aí para os próximos trimestres. Então, se essa alavancagem ela tende a cair com uma maior geração de caixa da companhia. Bom, essas são as duas perguntas aqui do meu lado. Obrigado. Boa tarde, Marcos. Eu respondo a fácil e passo as difíceis para o Caio. Tranquilo. A fácil é sobre Black Friday. Estamos entregando aí, fechamos todas as negociações já para o Black Friday com todos os principais varejistas brasileiros. Estamos fazendo grandes entregas. As entregas começaram agora. Estamos otimistas. Os varejistas estão otimistas. Não vou dizer otimistas. Estão realistas para otimistas com relação a esse Black Friday. Um Black Friday atípico, que tem Copa no meio, né? E logo depois do Natal foi retardado o Black Friday. Mas estamos fazendo as entregas, o sell-in está acontecendo, fechamos grandes negociações com todos os principais varejistas brasileiros, isso está sendo entregue. Então é isso que eu posso te dizer nesse momento e torcendo muito para que o Black Friday seja forte, porque daí é a reposição ainda esse ano no varejo. Mas estamos fazendo entregas fortes para o varejista poder vender bem aí nesta data. Passo para o Caio então explicar um pouquinho a margem EBITDA, explicar um pouquinho a alavancagem. Perfeito. Obrigado, Marco. Bom, veja, a dinâmica de margem EBITDA que a gente tem visto é exatamente o que você resumiu. A gente está crescendo mais no commercial. As margens de commercial, elas são, em geral, até que bastante parecidas com as de consumo. O ponto é que esse ano, né, devido justamente a essa maior competitividade do mercado, esse volume maior de computadores e mesmo smartphones vindo para o mercado, devido, obviamente, a aumento de juros no Brasil e menos consumo, mas também esses fenômenos internacionais, que o Hélio explicou, né, tem muito volume vindo de outros países, né, para o Brasil. Isso faz com que as margens se apertem bastante. Então, a gente está conseguindo manter uma margem EBITDA num double digit, e nós acreditamos que a gente vai conseguir fazer isso ainda nos próximos trimestres. Né? O que deve ocorrer ao longo do próximo ano, e principalmente quando começar a haver uma queda efetiva da taxa de juros, né, e as pessoas poderem voltar a consumir, né, porque as condições de crédito vão ser melhores, aí sim uma recuperação de consumo que pode, inclusive, né, melhorar, equalizar um pouco mais essas margens. Mas a gente não vê a queda nos mercados de commercial, pelo contrário, eles continuam saudáveis, né? A gente deve manter uma margem EBITDA mais ou menos nesse mesmo patamar, né, ao longo dos próximos trimestres. Em relação à alavancagem, você bem colocou, nós começamos um processo de desalavancagem, muito ainda, né, ligado ao EBITDA, né, a gente está com expansão contínua de EBITDA, mas aquilo que nós explicamos, nós temos ainda um estoque bastante grande, né, de todos os projetos que a gente teve que atender, né, endereçar durante o ano, seja as urnas, seja o grande projeto de servidores que nós tivemos também no segundo trimestre, sejam outros grandes projetos de governo que a gente está começando a entregar agora. Né? Então, o efeito da alavancagem é a entrega efetiva, o faturamento e o reconhecimento do recebimento, né, desses projetos, que vai acontecer mais fortemente agora no quarto trimestre e também, né, no comecinho do próximo ano também deve ter uma parte que também ocorre. E outra coisa importante, nós crescemos mais de 50% 2 anos seguidos. Nós crescemos de 21 contra 20, mais de 50%, e estamos crescendo 61% na base 9 meses de 22 contra 9 meses de 21. E demos um guidance que a receita, né, vai ser também bastante superior no ano cheio. Ou seja, esse crescimento a gente não está projetando para os próximos anos. Né? A gente, se tiver crescimento nos próximos anos, ele vai ser bastante mais moderado. Então isso também tem um efeito positivo e alavancagem, a gente vai ter menos necessidade de financiar um capital de giro muito maior pelo crescimento. Então, sim, nos próximos trimestres a gente espera uma alavancagem mais controlada, né? A gente começa a desalavancar gradualmente a companhia e isso vai ocorrer ao longo de todo o próximo ano. Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado. Obrigado, Marco.
Eu tenho também aqui um pedido do André Salles, do Banco UBS, e o André também gostaria de fazer a pergunta ao vivo. Boa tarde, Hélio, Caio, Luiz. Parabéns pelos resultados e obrigado pelo espaço aqui para fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Quando a gente olha para o backlog de pedidos ali do segmento público, quanto tempo vocês esperam que esse backlog de quase 8 bi ele seja realizado ali pelas instituições públicas, se a gente fosse estimar um prazo médio aqui para esse backlog ser consumido? E falando um pouco mais sobre a Infinix, se vocês puderem dar um pouco mais de cor aqui na quebra de venda de celular entre a marca própria e a Infinix, eu acho que seria legal para a gente. E o que vocês estão esperando ali em termos de desenvolvimento ali das vendas da Infinix nos próximos trimestres? Boa tarde, André. Primeiro, com relação à Infinix, tá? Tentando dar um pouquinho mais de cor, o Infinix só cresceu, né? O que decresceu foi a marca Positivo e tablet Positivo, que estão na mesma categoria de mobilidade e consumo, e notebooks Positivo, o que o mercado caiu bastante. Mas Infinix cresce bastante. Se a gente pudesse divulgar o gráfico de ativação de Infinix, a gente está contente, eu acompanho todo dia, e todo dia ele cresce, todo dia ele cresce. Tá? E a gente acha que vai atingir um ótimo patamar até o final desse ano de ativações, que é o mais importante, que é o sell-out. E o sell-in também está acontecendo na outra ponta. A gente está botando em mais varejistas, os varejistas estão confiando na marca. Paralelamente a tudo isso, nós estamos com uma campanha muito grande. Note que Infinix é para atingir uma classe entre 18 a 35 anos, classe C e a ponta da D. É aí que a gente está mirando. Então a gente está muito forte no out of home. Se em São Paulo você pegar o metrô, você vai ver a nossa campanha acontecendo. E o mesmo acontecendo no online de maneira muito forte. Então nós estamos em várias cidades brasileiras com out of home e completando com online nessa campanha de marca. A gente tem todo um projeto de marketing que vai desde a marca até o ponto de venda. Quando algum consumidor chegar no ponto de venda, o vendedor vai ajudá-lo e toda a campanha do online para impactar esse consumidor. E isso tem dado resultado, a gente tem crescido dia a dia, estamos muito animados, muito animados. A primeira pergunta era? Pipeline de governo, quanto tempo é consumido? Os 7,7 bilhões, numa estimativa grossa, cerca de 80% a 90% vai acontecer de hoje até junho, as licitações. Tá? Daí alguns demoram mais ou menos para se tornarem contratos. Então, os projetos que são de agora até esse junho e julho, a grande maioria, vamos dizer uns 70%, serão faturamentos de 2023. Tá? E alguma coisa ainda fica para entrega em 2024, é mais ou menos isso. Lembrando que o nosso índice de vitória é de 50% e a gente participa em cerca de 50% dos editais, esses são os nossos números históricos. É claro, obrigado, Hélio. Obrigado, André. Eu tenho uma pergunta pelo chat aqui, pelo botão do Q&A, do Túlio Schwartzman. Em Haas, qual a perspectiva de crescimento desse negócio e como isso impacta o balanço e a rentabilidade da companhia? Olha, boa tarde. O Haas é uma área que está crescendo bastante esse ano em relação ao ano passado. A gente espera continuar crescendo. Esse ano teve um projeto grande que foi um divisor de águas. A gente não sabe se vai ter um grande projeto no ano que vem, mas espera que sim, que são principalmente as teles alugando computadores para os seus clientes. Isso deve acontecer de maneira recorrente. Então a gente espera que continue a crescer bem o mercado de Haas. Cerca de 45% das nossas entregas de computadores para média e grande empresa já se dá através de Haas. Então esse número de 45% ele não deve alterar muito. Ele deve ficar entre 40% e 50%, que é uma média mundial, ou seja, o mercado brasileiro já está de acordo com o que acontece no mundo. O que tem é o nosso crescimento no mercado de médias e grandes empresas que deve ampliar. E deve também, nós estamos estendendo de maneira muito forte esse Haas, para o Haas for Edu,
para a educação e estamos estendendo para empresas menores também o RaaS. Então, isso deve implicar nesse crescimento que a gente pretende ter de RaaS no ano que vem. Quanto ao balanço da companhia, realmente ele é impactado, porque você normalmente loca em 36 vezes. Então, você não recebe tão rápido quanto uma compra. Margens um pouco maior, mas um impacto no caixa da companhia também relevante em relação a esse prazo de pagamento. Eu tenho uma outra relacionada do Silvio Gonçalves. RaaS e RRaaS, pode explicar como essas duas frentes de negócio se conversam? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é uma conversa total do RRaaS. Para quem não sabe, o R é refurbished, né? No sentido de aquelas máquinas que voltam do primeiro RaaS, elas são garimbadas, né? É dado um upgrade nelas e elas são relocadas novamente, né? Então esse é o RRaaS. Então você tem um contrato de 36 meses, depois de 36 meses a empresa pode optar, ela pode comprar essas máquinas numa negociação, elas podem locar por mais 1 ou 2 anos ou pode devolver essas máquinas. Mas essas máquinas estão praticamente amortizadas, né? E já amortizadas, nós damos uma manutenção dessas máquinas, às vezes trocamos uma memória, aumentamos uma memória, ou trocamos um processador, e essas máquinas são relocadas por mais 1, 2, 3 anos para o mercado. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? O RRaaS é um indutor de RaaS, e o RaaS é um indutor de RRaaS. E a economia circular, que o meio ambiente agradece, que a gente entra muito forte nela. E eu também tenho uma pergunta da Luana Peixoto sobre Smart Home. Isso representa ainda um share muito pequeno na receita da companhia. Qual a perspectiva do mercado e qual é a tese de valor desse negócio para a companhia? Sim, em faturamento não representa muito, mas são 800 mil clientes da nossa base que usam o nosso app. Aquela parte de upsell e cross-sell é bastante enriquecida, tendo uma base de 800 mil clientes, crescendo todo dia, com usuários de casa inteligente positivo que usam o nosso app. Isso é muito importante para nós. O mercado continua crescendo muito, mas bastante competitivo. Somos líderes na categoria de iluminação, sempre no do it yourself, ou seja, você compra e você mesmo instala. E existe sim, sempre o pensamento eventual do do it for me, aí como continuidade dessa nossa área de negócios. Estamos muito felizes com os resultados do Positivo Casa Inteligente, tanto em termos de marca, como na base de clientes, como no próprio faturamento crescente. Frederico Riso, a empresa está olhando M&A? A empresa sempre olha M&A. Quando faz sentido, a gente vai. Compramos uma empresa de servidores, já compramos uma empresa de PC no passado. Estamos olhando outras oportunidades de M&A, sempre dentro do nosso core business ou dentro das nossas avenidas de crescimento. Sempre dentro da nossa estratégia como alavancador de crescimento ou de aceleração de crescimento. É assim que a gente vê o M&A. E fora o M&A clássico, nós temos um fundo de startups, né, com as nossas verbas de pesquisa e desenvolvimento, já com 11 startups investidas, e devemos investir esse ano em mais 6 empresas. Ou seja, essa nossa prática de investimento em startup tem aumentado, nossa diretoria de CVC está muito forte e crescendo. Com isso, nós encerramos, então, a sessão de perguntas e respostas. E eu volto para você, Hélio, para uma palavra final para encerrarmos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Caio. Obrigado a todos que assistiram essa nossa fala. Estamos num momento muito bom de empresa, estamos muito felizes com os resultados do ano, crescendo muito, crescendo o resultado, crescendo o faturamento. Nosso time muito motivado, um time de vice-presidentes, diretores, gerentes, ou seja, todo o time muito imbuído de fazer esse crescimento. Estamos realmente num momento especial. Muito obrigado a todos.